Vou colocar aqui a manchete que está no nosso site neste momento, no Brasil247.com, tratando sobre essa questão do crescimento. A Fiesp reconhece a força do modelo econômico de Lula e atribui o PIBão aí aos ganhos dos trabalhadores. A entidade empresarial celebrou o crescimento puxado pelo aumento da massa salarial. Vou descer aqui a matéria, só para pegar a nota da Fiesp, né? De acordo com a Fiesp, um dos reflexos desse dinamismo do mercado de trabalho tem sido a elevação dos salários, com crescimento real de 5,8% do rendimento médio do trabalhador em junho de 2024, na comparação com o mesmo período do ano anterior. Essas declarações aqui da Fiesp, primeiro que é um setor importante, né, o setor empresarial, é onde há muito se cobrava, né, uma política industrial de recuperação da indústria no Brasil. O governo está fazendo isso efetivamente, com várias ações de incentivos, de estímulos a esses setores. Você destacou ontem aqui, né, a atividade econômica, a capacidade ociosa reduzindo, enfim, todos esses números vão dando suporte a isso. No entanto, a gente sabe, esse mês ainda tem cupom, e o Campos Neto ainda está na presidência do Banco Central. Diante desses números, esses pontos trazidos pela Fiesp, né, destacando a importância do rendimento do trabalhador. Ponto esse que o Campos Neto foi dizendo, não, isso é o problema. O trabalhador ganhando demais vira um problema. Como é que a gente pode olhar esses resultados numa perspectiva de que ainda tem um sabotador da economia lá no Banco Central, hein? Bem lembrado, Daiane. O posicionamento da Fiesp é o posicionamento de quem gera emprego. E também parte do segmento produtivo brasileiro que mais se destacou na alta do PIB de 1,4% nesse segundo trimestre. O desempenho da indústria foi de 3,9%, comparado com o mesmo trimestre de 2023. E o crescimento do setor de serviços foi de 3,5%. Essa é uma característica assim, muito significativa, a meu ver, que tem assim, em todos os aspectos, tem a mão do governo como facilitador do crescimento do país. Mas no caso da indústria, eu acho que tem uma relevância maior, porque é um tema sensível que recebeu uma atenção especial da parte do governo Lula, desde o início do seu terceiro mandato, através de políticas públicas, de fomento, de programas como a Nova Indústria Brasil, e isso está se revelando na prática, já está mostrando que resultados já estão sendo visíveis, a ponto de não apenas deixar as previsões do mercado desacreditadas, né, desmoralizadas, mas também para mostrar que quando a indústria cresce, ela estimula o crescimento das demais cadeias da economia do Brasil, né? Ela é onde tem os empregos qualificados, é diferente de um PIB sustentado pelo agronegócio. Com toda reverência aqui ao setor produtivo do agronegócio que produz atividades econômicas que contribuem sensivelmente no PIB, mas quando essa contribuição ficou menor nesse trimestre, a peteca não caiu. E poderia até, inclusive, o Brasil ter crescido mais, né? Não fosse essas intempéries climáticas que prejudicaram as safras de soja e de milho. Então, mas mesmo com o desempenho menor do agronegócio, significa que a indústria está se reerguendo, capacidade instalada aí, como a gente viu ontem, máxima, batendo recorde. E uma coisa interessante que eu estava lendo aqui, Florestan, por puro desencargo, assim, aquelas coisas que não te surpreendem, mas que você vai lá constatar a verdade, que na mídia corporativa os editoriais estão dizendo o seguinte: alta do PIB é uma satisfação fugaz. E o Globo, e a Folha de São Paulo dizendo, só alta do PIB sem controle da inflação não vai adiantar em nada, sabe? Então, esse é um discurso que já está dando a bola para o Banco Central dizer, como sempre vem dito, olha, cuidado com essa coisa de crescimento da economia, esse negócio de empregos, massa salarial aumentando, isso prejudica a inflação. Então, ou seja, estão preparando o ambiente para aumentar os juros. Essa é a nossa tragédia, porque se nós tivéssemos um Estado realmente indutor do processo econômico brasileiro, das forças produtivas, consertando ali todas as forças produtivas brasileiras, como tem a China, nós não teríamos esses soluços de crescimento. Cresce agora, daqui a pouco muda o governo, acaba com tudo, o país perde uma década, aí volta de novo, cresce mais um pouquinho, daqui a pouco os agentes do mercado financeiro tentam sabotar o governo, diminui o ritmo de crescimento. É a nossa valsa brasileira, é a nossa tragédia, mas é isso. Apesar disso, estamos crescendo. O que é surpreendente, né, é que o presidente Lula governa contra as forças reacionárias jamais vistas no país, né? Elas estão aí à vontade, né? Você vê o Congresso cheio de emendas, com parte do orçamento do governo na mão, você vê as emissoras de TV como a Globo e grandes empresas impondo a desoneração, né, que custa alguns bilhões ao país, né, e eles nunca explicam o que eles fazem com esses impostos que eles deixam de pagar, né? E esse mercado, né, voraz, querendo pegar o dinheiro fácil, né, o dinheiro fácil através dos juros, né? Então, acho que até o último dia do seu mandato, o Campos Neto
vai terminar esse seu serviço contra o país, contra os interesses da nação. Fico imaginando aí o Paulo Guedes falando assim, pô, tudo que eu falei que empregada doméstica não podia ir para Disney. Agora elas vão voltar daqui a pouco a fazer viagens internacionais e ele vai ficar desesperado. Viu? Dizem que ele ser presidente, imagina. Imagina, o pessoal lembra disso, né? Que ele disse que em 6 meses o Brasil ia virar uma Venezuela. Essa era a previsão dele, certamente muito alinhada com o mercado, né? O mercado está aí, esperando esses 6 meses chegarem e até agora nada.